Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal que você adora curtir junto com a gente, diretamente de Volta Redonda. Um pouco incomum para vocês, né, que estão acostumados a acessar aqui de Angra dos Reis, a gente tá expandindo o mercado e a gente vai chegar na sua cidade, hein? Fique esperto que a gente vai entrevistar um empreendedor da sua cidade que você tá assistindo aí. Cara, antes de começar, não posso me esquecer, se inscreve no canal, é muito importante pra gente cada vez mais entrevistar mais pessoas. É o motivo do canal estar vivo, né? Curtir, compartilhar. Se o conteúdo agregar aqui pra você, compartilha com outra pessoa, é muito benéfico pra gente. Então a gente gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Vieira Contabilidade, Isoangra e Fat Monk Barbearia. Todas da cidade de Angra dos Reis, né? Nosso início do nosso projeto, mas quiçá a gente tá aí pra invadir esse mundão aí chamado Brasil, tá? Hoje a gente tá aqui com ele, Felipe, da cervejaria Paranoide de Volta Redonda. Boa noite, Felipe. Fala, galera. Boa noite, beleza? Seja bem-vindo à Hora do Cafezinho Podcast, Obrigado. Cara. Queria que fosse uma hora da cervejinha hoje aqui, aproveitar essa noite. O meu tá gente... escondido, é igual no programa do João, o meu é cerveja. Pra gente ficar mais leve, mas hoje a gente tá aqui só no cafezinho. Em breve vai estar chegando o cafezinho aí pra gente aí, se Deus quiser. E a gente sempre começa pelo início da sua trajetória, Felipe, né? A gente nem começa pelo negócio, porque muita coisa tem que se contar antes de chegar à empresa. Então a gente queria ouvir um pouquinho da sua história aí, Felipe. Conta aí pra gente como tudo começou. Então, cara, tudo começou de uma forma totalmente aleatória. Eu fazia economia na UF, em Niterói. E aí eu tava na empresa Júnior, na Opção Consultoria. A gente foi fazer um projeto pra Skin Cariol. A Skin Cariol tinha acabado de comprar a Devassa. Não sei se você lembra, ali em 2011 sim. e tal. E nisso, cara, a Devassa começou a cair muito as vendas e eles contrataram todas as empresas Júnior do Rio, cada uma entrou num projeto para entender o porquê disso. Então a gente fez um projeto para Skin, eles levaram a gente na fábrica, eu fiquei encantado com aquilo, né? A gente foi na fábrica de Cachoeira de Macacu, que hoje pertence à Ambev, mas até então era da Skin Cariol, e eles fizeram um tourzaço com a gente, mostraram tudo. E aí a gente foi para as ruas, uma das nossas partes do nosso projeto era uma pesquisa de mercado, querendo entender o porquê daquilo, tá ligado? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 19 anos. E já bebia, era um bom degustador de cerveja. Cara. Eu comecei a partir dos 18, meu tio já comprava muita coisa de cerveja e tal. Então a gente já tava tomando muita coisa diferente, assim, a partir do momento que eu fiquei maior de idade. Então tava sempre na casa da minha avó, tinha sempre alguma coisa diferente ali pra gente tomar, a gente já curtia essa parte. E aí gera um insight legal aí, até para as empresas maiores que assistam a Hora do Cafezinho, foi uma oportunidade de aproveitar um estudo, né, de caso, né, e aproveitar a mão de obra barata que seria a empresa Júnior para fazer, né? Muito. E o que mais vocês queriam naquela época é ter case para estudar. Era ter projeto para fazer, até porque era um dinheiro que entrava para a empresa, né? E nisso, cara, a gente visitou lá, apresentamos um projeto, o resultado obviamente não foi legal para eles, porque era muita coisa atrelada à marca, né? Que o pessoal achou que ia ter queda de qualidade na Devassa, porque a Devassa antigamente ela era um puta case de sucesso no Rio, cara. Era um brewpub que em 1995, 6, 7 ali, ele abriu no Flamengo, Copa, abriu um monte de bar. A Devassa estourava no Rio, era um dos bares mais bombados. Eu nem sabia que a Devassa era carioca. Era. Aí depois começou toda a mudança de compra, de venda, eles mudaram o posicionamento de marca e acabou não sendo mais o que ela era antigamente. Então ela pegou um negócio que era talvez de uma cervejaria artesanal, era artesanal. E mudou para um cerveja em escala, né? Que é o modelo de negócio das... mainstream. Mainstream, nome disso? Legal. E aí, nisso, ela perdeu totalmente o público universitário, que era o público dela, sabe? Que ia nos bares, frequentava os bares, era uma galera mais jovem. E aí, nisso, eu fiquei com isso na cabeça. Isso foi, se eu não me engano, setembro. Eu já tava com uma viagem programada que eu ia trancar a faculdade, eu ia pra Alemanha, eu tava fazendo alemão, mas ia estudar alemão lá em Munique. Mas por quê? Cara, eu já tava querendo fazer outros cursos diferentes. Eu já falava inglês, já falava um pouco de espanhol, eu queria expandir pra alguma outra área. Então a língua sempre foi uma coisa que você que eu gostava bem. E aí quando eu cheguei na Alemanha, eu vi que o mundo era outro de cerveja. Aí eu acabei fazendo uns cursos lá, voltei, tranquei a faculdade, fui fazer um curso em Vassouras, era o único curso na América Latina, técnico em cervejaria. Fiz o curso em 2014. Em 2015 eu fui para os Estados Unidos fazer sommelier de cerveja em Chicago.
Antes da gente chegar até nessa parte aí, eu queria que você contasse um pouco da experiência da cervejaria alemã, né? O pessoal tem várias coisas que o pessoal conta de lá, mas eu nem sei se tudo é verdade. Falam lá que servem a cerveja quente, isso é verdade? Não, isso é puro mito. O que acontece lá? Eles servem a cerveja mais ou menos 5, 6, 2 graus. Então isso, quando você tá lá é frio, lá não é quente igual aqui que você tem que tomar cerveja rápida. E é o maior mito da cerveja que a cerveja tem que ser tomada estupidamente gelada. Não tem que ser. Quanto mais gelado, mais vai travar suas papilas gustativas e menos sabor você vai sentir da cerveja. Então, isso as grandes fizeram exatamente pra te falar, cara, bebe gelado que o que eu tô te oferecendo é uma merda. Imaginei, né? É isso, esse é o merchan maior. Realmente, quando tá no calor, a gente até fala, o qualquer mais gelado exatamente, serve. Porque você não sente o gosto. E você consegue, até o que gerou um boom aí desse copo Stanley aí é que mantém a cerveja gelada, porque a cerveja, como aqui no Brasil é muito quente, 5 minutos você tomou cerveja, a cerveja quentou, virou uma merda. Exatamente. Por isso. Então, na Alemanha, lá... Eles servem a cerveja na temperatura ideal, às vezes entre 2 e 6 graus ali, mas é facilmente bebível. Só tem que gostar de cerveja. Se você gostar de coisa gelada, você não gosta de cerveja, né? Legal. E aí, cara, lá ele já tem uma cultura de mais de 500 anos de cervejaria. Então é um outro universo, é consumido, as pequenas cervejarias são consumidas, tem muita coisa local. Lá eles são muito do local. Então, a primeira vez que eu fui no mercado, eu alugava o quarto na casa de um cara. Aí ele falou, cara, eu vou te levar lá só pra você não se perder e tal. Aí eu cheguei no mercado, ele falou, ó, primeiro você tem que comprar as marcas que tem tudo vermelho, que são as marcas da Baviera. Depois você tem que comprar... Aliás, são as marcas de Munique, depois os que tem o selinho azul, que são as marcas da Baviera, e depois você pode comprar os outros da Alemanha, o que não tiver. Então, assim, eles consomem muito local. Tipo, compra primeiro o local, que não for local, compra do estado, que não for do estado, compra do país, o que não for do país, você compra de fora. E eles incentivam isso. Muito, muito, muito. Então, assim, a primeira vez que eu fui no mercado, o cara que eu morava na casa dele já me falou isso. E é legal que, tipo assim, a percepção de qualidade é a mesma, né? Porque, tipo, a questão do local não quer dizer que seja ruim. A gente falou isso sobre em outros podcasts que a gente gravou hoje, que as pessoas costumam dar valor para o que é de fora, mas muitas das vezes a gente tem um produto da mesma, tipo, do mesmo número, mesma qualidade dentro, sabe? E legal disso ser imprimido de forma cultural. E aí lá você começou sua paixão por cerveja, então, né? Já havia alguma coisa e lá foi o boom, foi o auge, foi o que eu imaginei, sim, o sonho. Porque você chega lá em qualquer lugar, tem cerveja a preço acessível, sabe? É normal na hora do almoço o pessoal tomar cerveja e voltar pra trabalhar, é super aceito. Vamos implementar isso aí, Brasil? Vamos, por favor. Vamos aumentar aí, a gente consegue chegar no... Sem contar que, porra, tomar uma cerveja, a gente dá um gasto pra dar trabalhar. Então, lá pelo menos 1 litro o cara toma na hora do almoço. Porque lá tem que ser o canecão. Tem que fazer jus. Né? Então pelo menos 1 litro e o cara volta pra trabalhar normal. E essa questão igual você falou, da cultura local, lá tem cervejarias assim, igual a Ambev faz aqui no Brasil, pega uma marca e... sei lá, Espanha, detona? Detona. Tem. Detona. Mas, tipo assim, vou vender escala gigantesca. Tem. Um exemplo das que a Ambev, por exemplo, que a gente tá falando, comprou é a Spaten e a Bex. Que é lá da Alemanha. Que é a Alemanha. Mas eles fizeram isso lá na Alemanha ou não dá certo Então, fazer aí isso na você Alemanha? vê que eles começam a perder share de mercado lá. As cervejas começam a vender bem menos porque o pessoal não gosta muito dessa parte de outros e tal. E eles acabam perdendo muita margem de mercado para cervejarias que são locais. Por exemplo, Paulaner, que é uma cervejaria local, mas que hoje pertence à Heineken, parte dela, já perdeu também algum share. Mas cada cidade vai ter as suas cervejarias, cada estado vai ter a sua própria. E às vezes cada cidade tem a sua própria... uma faz uma cerveja mais defumada, outra faz uma escura, outra faz uma de trigo. Então não é um modelo de negócio da Alemanha. Então quando você pensa em trazer esse modelo de negócio pra cá, pro Brasil, você já tá enfrentando uma barreira cultural, né? Muito. Que o pessoal ainda não tá acostumado a beber outros estilos além de Pilsen, né? Sim. E aí você foi pra Chicago depois. Isso, aí eu fiz o curso em Vassouras, 2014, formei em técnico em cervejaria. E de lá eu já fui trabalhar e montar uma cervejaria em Penedo. Aí nesse tempo eu fiquei 1 mês em Chicago, fazendo um curso de sommelier e voltei pra cá. O que um sommelier de cerveja faz? Cara, um sommelier de cerveja, ele entra em aspectos de qualidade, montar uma carta de cerveja, treinamento, fazer harmonizações entre comidas e bebidas. Então o sommelier, ele entra mais nessa parte de função de
técnica dentro da cervejaria. Então, além de eu ser cervejeiro de profissão, eu também tenho essa outra área. E além do mais, eu ainda fiz uns outros cursos de outras coisas, eu ainda sou juiz de cerveja em concursos nacionais e internacionais. Então, legal que, tipo, a gente vê que a cultura da cerveja no exterior é mais de... Quando você fala desse tipo de... É mais de consumo... Como posso... Paladar, essas coisas, tipo, como refinado, né? É uma coisa que até harmonizar com comida, diferente aqui no Brasil, né? Que o pessoal usa pra se embebedar, de fato. E é legal de ouvir, até uma vez já ouvi uma história que nos Estados Unidos muitas vezes é proibido a venda de você consumir bebida na rua, né? Bebida alcoólica. E muitas das vezes quando você tá no restaurante, eles controlam o nível de consumo de bebida. Se você vê que você tá ficando eles alterado... Fecham sua conta e tchau. Você não tem mais o que falar. Se você ficou alcoolizado, o garçom ou o atendente lá, ele pode fechar sua conta e te mandar embora. Porque na maioria dos estados ele é coautor em qualquer coisa que vai acontecer. Por exemplo, você sair de carro e matar alguém, o bar é corresponsável no processo. E aí vale muito você tomar uma bebida agradável, gostosa, né? Na verdade, fato, do que uma coisa que vai simplesmente só te embebedar, né? A gente tem um lema aqui de beba menos, beba melhor, né? A gente entra muito nessa coisa aqui na cerveja artesanal. Tentar mostrar pra galera que existe um outro mundo, sabe? Existem outros sabores. E a cerveja, a quantidade de sensorial que você consegue é muito maior que no vinho, por exemplo. A gente consegue muita coisa que no vinho você não vai ter nunca. O vinho é muito... Ele é limitado nas questões de uva, madeira e tal. A cerveja você consegue misturar mais coisa. Você consegue muita coisa, E aí qual foi essa primeira cerveja que você abriu, cervejaria que você abriu em Penedo? Foi a Trevisan. É um brew pub que fica dentro do Braseiro Gaúcho, um restaurante. Eu montei lá. E logo que eu saí de lá, eu montei aqui em Volta Redonda a Raiz. É uma outra cervejaria, um outro brew pub. E aí, cara, conversando com... E aí, você montava ou você só prestava consultoria? Eu prestava consultoria e serviço, né? Então eu ficava lá como cervejeiro prático. Então dava consultoria de montagem, de receita, de layout de fábrica e tal. E aí depois, ou a pessoa contratava um cervejeiro, ou eu ficava lá por um tempo. Lá na Trevisan eu fiquei, se não me engano, por 2 anos e fiquei 1 ano e meio na Raiz. Essas duas cervejas, elas continuam existindo? Continuam existindo. Legal. Em Penedo e em Volta Redonda. E você participou de todo o processo, Todo o processo, desde o início. E como que funciona mais ou menos? Eu vejo que muitas pessoas, quando eu comento alguma coisa relacionada à criação de cerveja, tem muita dúvida em relação ao mapa. Pra fazer todo esse processo de abertura. Diz que não é um processo fácil. Não. Um processo bem enjoadinho. Porque ele te dá bastante coisa que você tem que seguir. Entrada e saída tem que ser diferente, né? De onde entra o insumo, de onde sai o seu resíduo. Tem bastante coisa pra você adequar. Mas você fazendo com um profissional, obviamente, você foge desse risco aí e vira uma coisa simples. E hoje você ainda presta esse tipo de consultoria ou não mais? Cara... Depende muito do projeto. Exato. Legal. O projeto E do que vai me demandar também o projeto. Porque querendo ou não, hoje a cervejaria, a Paranoide em si, já me demanda muito tempo. Porque a gente tem 2 fábricas. E quando começou... E aí, depois da Heinz, você foi pra... Aí eu montei a minha. Eu comecei a montar a Paranoide. Aí eu juntei com os meus sócios... E a gente começou a dar ideia no nosso projeto. E aí, como que começou esse projeto? Como você pensou pra fazer esse projeto de fato? Como que começou de fato? Uma mesa de bar? Também. Um amigo americano de uma cervejaria de Nova York tava vindo pra cá. Tava vindo, na real, pra Argentina, pra um concurso. E aí ele falou, cara, acho que eu vou passar no Brasil na volta. Eu nunca fui no Brasil e tal. Eu falei, beleza, vem pra cá, desce no aeroporto no Rio, eu te busco, te trago pra cá e a gente faz alguma coisa. E nessa época eu ainda tava na Trevisan. E aí esse meu amigo veio, o pitch, aí a gente combinou de fazer uma cerveja colaborativa, né? Querendo ou não, eu já tinha uma marca ali que eu rodava como Cigana. Cigana é um modelo de negócio de cervejarias que não tem fábrica. Isso é muito comum, né? Muitas das pessoas iam falar, eu tenho minha produção de cerveja, se eu estiver falando besteira, você me fala, claro. Tenho minha produção de cerveja artesanal, mas eu faço só pra mim tomar em casa, né? Não, mas aí é caseiro, aí é outro nicho. O Cigano é o cara que, por exemplo, aluga minha fábrica, faz a cerveja dele e vende ela legalizada. Porque se você faz em casa, você não pode comercializar, né? Não pode comercializar. Isso é proibido. E aí, também pra tirar o mapa, que é o selo, né? Do Ministério da Agricultura. Pra você vender, também é um custo alto, né? Porque você tem que adequar todas as normas, né? E aí é mais fácil uma unidade pra uma cervejaria Cigano. Isso. Principalmente se você não tem um capital inicial, né? Porque é alto. Se você pensar, você tem que investir em tanques, você tem que investir em piso, você tem que investir em câmara fria,
tem que investir em barril. Barril hoje é R$1.000. Tem que ter quanto? 100? É R$100 mil de barril. 100 hoje você não faz nada numa fábrica. Absurdo. Então você começa a colocar isso no custo. Às vezes o cigano ele é um cara que tá com dinheiro ali, ele consegue comprar os próprios barris, fala, cara, eu consigo e quero ver se primeiro minha marca vai dar certo. Que tem muito disso. Às vezes o cara não tem o tino, o feeling do negócio, não sabe tocar o negócio. Ele não sabe que ele tem que fazer financeiro, logística. Não é só fazer cerveja. Não é só fazer cerveja, tem tudo. Funcionário, tem tudo pra você tocar dentro do universo da fábrica. É uma fábrica. E aí, é muita... Cara, tem muita... Tipo, tem amigos, né, que fazem a cerveja caseira. E eu já até perguntei pra ele a questão de... como é que você faz pra fazer o processo artesanal? Ele me deu... Ele me explicou mais ou menos isso aí, mas ele falou... Ele botou muitas barreiras de entrada, né? Até pra parte de cigana, né? Mas por que as pessoas têm preconceito em relação a essa parte cigana ou não? É comum? É comum, muito comum. Muito comum. Aí você dá a sua receita pro cara, você dá os insumos, como é que funciona? Aí depende do modelo que for acordado entre os dois ali. Geralmente, né? É melhor... o que a gente faz hoje pros nossos ciganos? É a receita dele, né? A gente faz um contrato ali de que eu não vou usar aquilo lá. E a gente entra no modelo de que eu compro todo o insumo e repasso pra ele. Por quê? Porque eu tenho um valor melhor pra compra, né? Se você hoje ligar para um fornecedor, você vai comprar uma quantidade muito menor. Eu compro uma quantidade muito maior. Então eu tenho preço. E acaba que esse cervejeiro cigano, como você disse, ele não é um empresário. Ele só tem o sonho de ter a própria cerveja. De ter a própria marca. E aí você foram fazer uma cervejaria cigana com esse amigo que veio. Então, aí esse amigo veio, a gente usou a fábrica da Trevisan e a gente fez uma receita colaborativa que foi a Brigadeiro Stout. E aí a gente meio que precisava criar um mote para isso e a gente criou a Fermenta, que era o nome do projeto, né? Fermenta. O que seria mote? Que a gente ia vender como essa cerveja? Era colaborativa com quem? Então a gente criou a Fermenta, que era meio que a união de cervejeiros caseiros ali, que são os meus sócios. E a Fermenta, no primeiro passo, quando a gente colocou essa cerveja pro mercado, cara, a gente vendeu ela muito fácil. Era uma cerveja que levava leite condensado, tá ligado? A gente fez parceria com a Tea Time. A Tea Time fez um brigadeiro trufado com a cerveja. Tea Time, só pra galera de Volta Redonda, de Angra. E Tea Time é uma loja aqui de bolo, de doce, animal. É bem bacana. A Lívia manda muito bem. Aí, já é um que sabe pensando em alguém pra indicar. E, cara, legal. E, tipo assim, eu acho que toda a bagagem que você tinha contribuiu pra esse sucesso dessa cerveja. Eu acho que acho que as pessoas estavam até ansiosas pra ter uma cerveja, por mais que você participou colaborativamente das outras cervejas, mas ter uma cerveja com, talvez, com o seu dedo, de fato. E aí a gente colocou em bastante lugar, cara. A cerveja vendeu bem. E aí a gente sentou e falou, galera, e aí? Vamos dar start nisso e tal. Vamos juntar, cada um pega o que tem aí de dinheiro e vamos tentar acontecer. E aí foi nisso, cara. Isso foi em abril. Em junho a gente alugou onde é o nosso galpão ali aqui na Terrada, em Volta Redonda. E em julho a gente já começou a obra. E em dezembro a gente inaugurou. Dezembro de? 2018. Dezembro de 2018. A gente faz 5 anos esse ano de cervejaria. Cara, que irado, sabe? E tipo, não é, só pelo processo que você tá falando, não é nada simples, né? Não. É uma parada que ao mesmo tempo ela consegue ser simples, ela consegue ser muito difícil. Porque o cara consegue ali fazer a produção da cerveja artesanal com os equipamentos que ele compra ali, mas ele transformar isso em um processo vendável, tipo, o cara conseguir ver a sua própria cerveja indo pra um mercado ser vendido, deve ser uma parada, tipo, muito legal. E aí, como que vocês acessam esses primeiros mercados? É com parceria? Então, aí que hoje é o modelo de negócio da Paranoide. A gente começou como um bar, que a nossa ideia era produzir só pro nosso bar. Que a gente montou um modelo que chama Brewpub, muito americano, assim, que era a fábrica vender pro próprio lugar onde é fabricado. É um modelo híbrido onde você acaba com um aluguel, tendo um bar e uma produção, uma fábrica. E nisso, cara, a gente começou a fazer... A gente abria 3 dias na semana só quando a gente abriu. Era só quinta, sexta e sábado. E na primeira semana a gente matou todo o nosso estoque de cerveja do mês, sabe? E aí a gente recorreu aos nossos parceiros, principalmente a Trevisan na época, que eu ainda tava um pouco lá e cá, pra gente fazer cigano lá, porque a gente não tava dando conta. A nossa produção a gente começou com 2.000 litros só. E não dava conta. 2.000 litros de cerveja... Aparentemente parece ser muito, mas para um bar às vezes não é um modelo viável. A gente só vendia chopp, se você imaginar. E aí vocês
Só leva... No primeiro final de semana a gente vendeu todo o nosso estoque. Mas, tipo, vocês aí abriram um brew pub, mas só que só se vendia cerveja ou vendia outras coisas? Não, a gente tinha drink, tinha outras coisas. Comida, tinha? Tinha. Sempre teve comida lá. E aí vocês... Chefe, tudo. Então, aí vocês terceirizaram essa negócio ou vocês tinham conhecimento nenhum também sobre restaurante, essas coisas? Cara, sobre restaurante, como eu já tinha trabalhado em cervejaria que tinha restaurante, eu já tinha absorvido um pouco de conhecimento de como funcionava um pouco. E aí, nesse meio tempo, um amigo meu, Vitor, ele tinha acabado de formar em Vitória como em gastronomia. Ele já estava trabalhando de subchefe num restaurante lá bem bacana. Eu falei, cara, eu preciso de alguém aqui. Cola aí. E aí ele veio pra cá, voltou, ele é de Volta Redonda, né? Mas veio de Vitória pra cá e ficou com a gente até a pandemia. Aí na pandemia não teve como segurar e tal, por salário e tudo mais, Sim. a gente teve que Mas abrir mão. Uma habilidade que eu já vejo sua, assim, Felipe, é questão de network, cara. Você tem muita facilidade em conectar pessoas e conectar pessoas a você e ao seu propósito, cara. Isso é uma coisa que você adquiriu ao longo do tempo? Ou é pessoal seu? Cara, eu acho que sempre foi pessoal. Sempre foi um negócio fácil, assim, de fazer amizade e ter contato. E a cerveja ajuda muito, né? Ajuda bem. Principalmente porque, assim, eu viajei bastante América Latina inteira, Estados Unidos, Europa. Então, consegui fazer amigos nessa cerveja de todos os lugares. Isso, cara, você costuma viajar sozinho? Bastante. Então, isso é legal, porque você tem que fazer amizade nos locais. Não, né? mas geralmente eu vou pra concurso, então os juízes ficam juntos, sabe? Fica no mesmo hotel. Mas é uma, tipo assim, não é uma pessoa que você conhece. Não, então mas você acaba tendo que dividir quarto com alguém. Aí você já fica com uma pessoa ali que às vezes é de outro país, já é outra cultura, você já tá trocando ideia. Na hora de sentar na mesa pra julgar, às vezes você não conhece as outras 2 ou 3 pessoas, já começa um outro network. Então já gera uma habilidade social, né? Você tem que ter, senão você vai ficar quieto no canto, né? E é uma característica muito forte de empreendedor, sabe? Essa questão de gerar network, né? Tipo, costumam dizer que você tá a 5 pessoas de qualquer pessoa. Então se você for conectar, fizeram até a trend um pouco tempo no Twitter, né? Se hoje você quiser chegar a alguma pessoa muito importante, você consegue conectar até no máximo 5 pessoas e chegar até nela. Até Barack Obama, Michael Jordan, só ir conectando pessoas. E uma habilidade social sua que você vê que destacou e trouxe você até aqui é essa questão de... Com certeza. De network, cara. E aí vocês abriram já como Paranoide? Abrimos já como Paranoide. Aí essa criação de marca, cara, foi... Aí chegou não uma cervejinha, mas ainda chegou um cafezinho aí. E é um cafezinho da hora do cafezinho, né, cara? Obrigado. Valeu, muito obrigado. Tô me aventurando nisso aí também. No mundo de café? Porque tem uma... É terceirizado, né? Hoje é terceirizado. Eu ainda não sou um sommelier de café, né? Mas eu consultei eu tenho um amigo próximo também, questão de habilidade social, pra produzir meu próprio café, um café do hora do cafezinho. Bacana. Hoje, quando a gente tá fazendo essa entrevista, ele ainda nem foi lançado, tá? Ele tá nesse processo de construção de marca, né? Vou estar lançando ele aí, mas acredito que quando a entrevista for lá, ele já vai ter sido lançado, mas também tô me aventurando nesse processo aí, é muito legal. Então vamos um spoiler nosso, a gente também tá conversando com o pessoal da Fuzz Café do Rio, não sei se você conhece. Eles estão também desenvolvendo um café pra Paranoide. Pô, maneiro. Quando estiver pronto, eu venho com certeza pra experimentar. Porque logo mais, a gente tá em processo de criação junto de torra, perfil sensorial. E o café, como eu acho de cerveja, me conectou muitas pessoas, porque eu compartilhava muito essa questão de café na internet, tomava café. E aí o pessoal me fazia muita referência a mim ao café. No início, vou dizer bem sério, eu não entendia nada de café. Mas tanto que as pessoas me perguntavam sobre o café, eu fui começando a aprender pra ensinar as pessoas. Então hoje eu criei um café, era uma parada que nunca passou pela minha cabeça, nem ter um podcast, mas foram várias paradas que foram acontecendo e tô aí nesse ramo do artesanal também. Bacana. E eu cada vez mais vejo que o artesanal ele tem muito valor agregado pras pessoas, cada vez mais isso tá tendo muito valor, sabe? Essa questão do consumo em massa, principalmente após a pandemia, é uma parada que tá caindo no conceito das pessoas. As pessoas prezam hoje muito por qualidade, cara. E acho que tem tudo a ver com o seu negócio, né? E aí, Paranoide? Paranoide, cara, um conceito que a gente criou junto com a Mamutos. Mamutos é uma empresa de marketing aqui de Volta Redonda, bem famosa. Até hoje eles trabalham com a gente, com parte de inteligência de marketing e tal, criação. E aí a gente sentou todos os sócios, a gente fez um briefing junto e começou a surgir quais eram os gostos em comum. Um dos gostos em comum da galera é rock and roll. A maior parte do que toca lá é rock and roll.
Então, Paranoid com E, sem o E, é a música do Black Sabbath, não sei se você conhece. Não conheço. É um musicão, vale a pena escutar. Que era já algo que a gente já gostava bastante. E uma das coisas que a gente mais queria mexer era com a cabeça da galera, exatamente isso, oferecer experiência. E veio muita coisa ligada a Freud, psicanalismo e tal. E aí foi a junção dos nomes, meio que Paranoid, Freud, Paranoid do rock, né? E Freud fez essa junção para a criação da marca. Que facilmente quando a gente vê a sua marca, ela já tem essa pegada de rock and roll. É. Muito fácil associar Paranoid a rock and roll. Tem tudo a ver. Talvez até conheça a música, só que É, pelo com certeza, nome, é uma música famosa. não vou me lembrar agora. E aí, vocês foram em 2018, 18, criaram a marca Paranoid. criamos a marca, lançamos já o Brewpub com a marca em dezembro. E aí, no início, tinha quantas cervejas, assim? Cara, a gente tinha, se não me engano, 8 tipos de cerveja. Mas muita coisa que a gente já tinha feito fora. Muita coisa no início a gente tinha de alguns amigos, alguns convidados. E aí na primeira semana que a gente lançou o Brewpub, assim, inauguração, a gente já teve que comprar cerveja de fora, já teve que trazer cerveja, fazer mais cerveja no nosso parceiro como Cigano, porque não deu conta, não deu vazão. Porque o processo também de produção de cerveja você não faz de um dia pro Não, outro. não, demora. Como é que uma funciona? Pilsen ali, geralmente uns 10 dias pra ficar pronto, porque a gente filtra. Então é uma cerveja que tem até, por exemplo, uma IPA, às vezes vai demorar uns 15 dias. Aí depende, cada cerveja vai ter um tempo ali de processo. Sim. Mas a nossa ali, numa média de 10 dias, a gente consegue tirar uma Pilsen. Então a gente ficou apavorado. Na semana seguinte, falou, não, galera, a câmara fria esvaziou. O que a gente vai fazer? E aí a gente começou nesse processo, a gente já comprou mais 2 tanques. Aí logo em janeiro a gente já instalou os tanques. Quando a gente instalou mais 2 tanques de 1.000, então a gente duplicou a capacidade de 2.000 para 4. E no primeiro mês já não deu conta de novo, a gente já comprou mais 4 tanques. Então a gente foi de 4 para 8.000. E aí, você... Escalonado. Isso nos primeiros 6 meses de negócio. E o que você acha que, tipo assim, que foi o maior diferencial da Paranoid, assim? Cara, foi um modelo que não tinha em Volta Redonda, a gente tentou fazer algo bem diferente, você comprava a ficha no balcão. Hoje virou um modelo mais híbrido, né? Por conta da pandemia muita coisa mudou. Mas lá no início, quando a gente abriu, você comprava no balcão as fichas e ficava com ficha e pegava no balcão, acabou. Tinha os numerozinhos com o nome quando você pedia comida e você tinha que ir lá buscar. Esse era um modelo que muita gente achou que a gente era maluco. Falou, cara, Volta Redonda não vai pegar isso. E assim, virou. A gente lotava a casa todos os dias que a gente abria. Todos os dias. De gente saindo pelo ladrão, sabe? Tipo, banheiro já não deu conta na primeira semana. A gente teve que fazer obra, sabe? A gente virou o ano novo fazendo obra. Já tivemos que duplicar os banheiros porque já não tava dando conta. Triplicamos o masculino, duplicamos o feminino. Isso assim, cara, a gente não entendeu que o negócio cresceu de uma tal forma no início que a gente falou, cara, vamos sentar agora e entender que a gente precisa... E no espaço que a gente tava já não dava mais pra crescer. E na época você sabia alguma coisa relacionada... Sabia muito de cerveja. E você tinha mais 2 sócios, né? Em relação à gestão, assim, foi uma parada que pegou muito vocês de surpresa? Ou... Não, porque um dos meus sócios já tinha tido outros negócios e ele que fazia essa parte administrativa financeira. Então a gente já estava entendendo a entrada e saída, fluxo de caixa, capital, até por conta da empresa Júnior já tinha muito know-how disso, precificação, né, fluxo de caixa, a gente já fazia muito isso para oferecer para as empresas. Esse era um dos nossos negócios lá. Legal, A gente tinha empresas pequenas e oferecia, tipo, fazia o financeiro e deixar a empresa rodando, sabe? Isso é um diferencial, as pessoas não acreditam, mas é um diferencial competitivo gigantesco, sabe? Que vocês entenderam o modelo de negócio, a questão de gestão financeira, precificação hoje é um dos maiores gargalos, porque muitas das vezes as pessoas entendem o valor do negócio delas, mas elas não sabem repassar isso pro cliente, até por pena do cliente, mas, porra, uma cerveja artesanal não é uma parada... Não só, central de custo, eu acho que é o que a galera hoje mais peca, e o que eu mais vi nas cervejarias. O cara achava que custo dele não englobava um monte de coisa que realmente engloba. Aí no final das contas nunca batia. Claro, você tá vendendo muito mais barato do que você deveria vender. Exatamente, e saber gerar valor para aquele produto, claro, né? Além disso, pô, cerveja artesanal não é uma parada, pô, você quer... Se você quer pagar R$2,59 numa cerveja, você vai comprar lá no mercado. Não é totalmente diferente o produto final, né? E aí, lá de cara, assim, que você consegue lembrar, assim, a cerveja que foi mais conhecida, assim, pra vocês na época, quando vocês lançaram, assim? Cara, as nossas maiores de venda até hoje, desde que a gente abriu, é a Pilsen.
a American IPA e a Session IPA. São as nossas 3, assim, que são até hoje... Que é chopp, né? Hoje a gente... Que grande diferença chopp e cerveja, legislação brasileira. O chopp é a cerveja não fermentada, não pasteurizada. A cerveja é o chopp pasteurizado. Então a única coisa, na lei brasileira só existe isso aqui, é a pasteurização. E existe diferença de degustação de chopp pra cerveja? Cara, se você pegar alguma coisa, o chopp geralmente é mais fresco. O que é o processo de pasteurização? Você eleva a temperatura para matar, para ganhar um shelf life maior, um tempo de prateleira maior naquilo, e depois você diminui a temperatura. Então você meio que mata os micro-organismos e tal, só que com isso você tem perda de aroma, de sabor. Então hoje o que eu vendo é 100% chopp. Eu não vendo cerveja em si porque eu não pasteurizo. Inclusive, vocês vendem garrafa? Cara, a gente hoje tá trabalhando com growler para retirada e a gente vai voltar com o nosso projeto de lata e garrafa, mas vai ser cadeia fria. A gente, né, principalmente os sócios, como marca, a gente tenta entregar para o consumidor o melhor possível, assim, a cerveja mais fresca possível. Então as nossas cervejas, elas dificilmente ficam mais de 2 semanas na câmara fria, sabe? A gente tem uma rotatividade muito alta, a gente tem bastante cliente. Então a gente tá sempre com um produto super fresco pro cara ter uma experiência que ele teria em qualquer lugar na gringa, sabe? É o que a gente mais tenta. A gente tem contratos com fazendas americanas de lúpulo. Então, assim, só a gente, mais 2 cervejarias no Rio tem isso, sabe? Então faz parte do modelo de negócio, né? Vocês total. não têm intenção nenhuma de virar uma cervejaria... Mainstream. Por enquanto não. Qualidade é o mais importante pra vocês. Qualidade é o mais importante. Aí eu vejo que tem algumas cervejarias... Não são... Como posso dizer? Elas não são tão renomadas... São locais e tal, mas priorizaram por essa questão de expansão, né? Pra ir pro negócio, e elas baixaram muito a questão da qualidade. Porque é totalmente diferente, sabe? O chopp, igual você falou, acho que essa é a percepção clara, né? De você tomar um chopp de uma cerveja, que parece que a parada tá muito mais recente ali, né? E aí ela vai pra um barril, né? E ela faz aquele processo lá. Se deixar em temperatura ambiente, cara, o barril vai durar 5 dias, sabe? Então tem que ser um lugar que tenha giro ou tenha câmara fria pra guardar. E eu tava falando dos lúpulos, cara, é uma parada bem bacana, porque assim, a gente seleciona os lúpulos, coisa que o americano faz, a gente começou ano passado a fazer isso no Brasil. Então, assim, seria selecionar o lúpulo... Não sei nem o que é o lúpulo. Então vamos lá, os ingredientes da cerveja, aulinha rápida. Ingredientes da cerveja, água. Então água a gente já quebra aí o primeiro mito cervejeiro, que a galera fala, água de Petrópolis é melhor. Esquece isso, esquece o que a grande te fala. Água você muda quimicamente e transforma em qualquer água do mundo. Você não tem que ter cloro e o resto você modifica pro que você quer na sua cerveja. Não qualquer água? Não qualquer água. Você pode transformar a água que você tem. Então, por exemplo, a água que eu compro, por exemplo, aqui do SAI, eu passo num processo de filtração que a gente tem lá e depois eu adiciono sais de acordo com a receita do que eu quero tirar das coisas. Sim. Então, a água, o primeiro mito cervejeiro pra gente quebrar aí, um ingrediente que a gente mais usa é água. Existe um mito sobre a água de Petrópolis? Tem, água de Agudos, água de Petrópolis, que é melhor. Isso desde 1800 já não é mais. Então tem gente que produz cerveja artesanal em casa que eles compram a água de Petrópolis pra fazer? Não. É porque a galera antigamente falava, porque a água de Agudos é até uma propaganda das grandes, não sei se você lembra. Feita com a água de Agudos, feita com a água de Petrópolis, aí até o Pava usou muito isso. Mas hoje você muda quimicamente a água, eles mesmos já mudam, passa por osmose reversa, já faz todo um processo que trata a água 100%. Tá. Um outro ingrediente é o malte de cevada. Cevada é o grão que a gente usa, ele passa por um processo de malteação, que é um processo de transformação por calor de enzimas dentro do grão. Então ele é um grão tipo uma aveia, né? A aveia também pode ser usada. E aí do grão de cevada a gente tem um lúpulo. O lúpulo é uma plantinha verde, prima da cannabis, ele dá um botãozinho. E o lúpulo é usado para aroma e amargor. E ele também é um bacteriostático, ou seja, ele protege a cerveja contra bactérias. E o lúpulo, a forma que a gente compra ele vem em pellet. Pellet parece uma raçãozinha de coelho, não sei se você lembra. Ele vem verdinho. E o nosso lúpulo, hoje no Brasil a gente já está começando a desenvolver um projeto de lúpulo aqui. Para vocês fabricarem o seu próprio... Para fabricar lúpulo aqui. Não a gente, Paranoide. Tem fazendas fazendo lúpulo. Sim. Então a gente já tem alguma coisa aqui na Serra de Itaipava, Petrópolis, tem muita coisa no interior de São Paulo, no sul, mas ainda é um projeto que está iniciando. Então daqui a 10 anos... a terra brasileira ela não é favorável. Não, terra brasileira é excelente para qualquer coisa, cara. O que você plantar dá. Você só tem que entender sol, radiação, o que vai dar. Sim. Então você consegue trabalhar em cima. Quando eu fui fazer o processo de estudo para trazer o café do cafezinho, eu queria trazer um de Angra do Geis.
pegar um plantador artesanal de café e tal, só que eu entendi que a terra de Angra, por exemplo, não é boa pra produção de café. Mas aí você consegue modificar, você consegue adubar, você consegue mas ainda colocar. É sol, aí precisa do engenheiro agrônomo pra fazer o estudo. Sim, Manuel, meu primo, formando aí, engenheiro agrônomo, vai fazer aí. Vai trabalhar de graça pros amigos. Pro primo. Primo é família, né? Família. Ele faz estudo lá na Rural de Café. E ele que me explicou isso, sobre Bacana. a questão de Angra não conseguir produzir um café. Ele estuda isso, né, pra trazer. Até o Rio de Janeiro ele não é muito fértil pra produção de café. Mas como é que o Vale do Café era aqui em Valença, em tudo? É mais fala Rio Estado, por causa de muito sol e chuva. Mas aí ele falou dessa aqui de Volta Redonda e tal, mas vai rolar. Vai rolar. Em breve. Por tudo enquanto dá. tá vindo de Minas. Aqui tudo dá, tudo que você planta dá. E aí existe um estudo, né, pra fazer a fabricação de lúpulo. Já tem bastante. A gente já comprou de algumas fazendas daqui do Brasil. Só que ainda é um processo novo, a gente ainda tá entendendo o que vai dar daqui, porque a planta ainda não precisa entrar na fase de maturidade, adulta, e você entender o que ela vai dar. E né, aí ali. O resto da cerveja... Porque o lúpulo não é um lúpulo só, tem mais de 200 variedades de lúpulo, se você pensar. É uma bactéria, como você disse, Não, né? bactéria não. Uma enzima... É uma planta. Mas você falou que tem um processo de... Não, ele é bacteriostático, ele protege contra bactérias. Ah, tá. E aí, mas isso é o básico, água... Malte, lúpulo, levedura. Levedura é o que vai transformar... Você pensar num processo de cerveja, pensa num mingauzão de aveia. É aquilo ali. Só que é aquilo ali, eu vou tirar a aveia, vou ficar só com líquido, vou adicionar um fermento cervejeiro e ele vai fermentar. E um dos processos de fermentação, ele libera CO2 e libera e transforma álcool. Né? Transforma açúcar em álcool. Não é um processo tão simples, tem outras coisas envolvidas aí, mas só para simplificar. Mas é o básico. E aí você tem álcool, CO2 e você tem um fermentado de grão ali pronto, que é a cerveja. Beleza, então esses são os ingredientes, os 4 ingredientes principais. E aí, essa introdução, porque vocês selecionam... A gente seleciona quais lúpulos a gente vai usar em loco. Então, todos mês de setembro, mais ou menos, outubro, o nosso importador, ele traz os lúpulos direto da fazenda. E antes da fazenda misturar alguns e fazer um lote único da variedade, a gente seleciona qual lote a gente vai usar. Caraca. Então, assim, é um negócio muito restrito. São 20 cervejarias no Brasil, sabe? E a gente tá entre uma dessas 20 aqui em Volta Redonda, no interior. E aí você entende o valor, né, que você entrega pro cliente final. Não, e não só esse lúpulo, ele sai em cadeia fria dos Estados Unidos para cá. Ele entra num container refrigerado, chega no Brasil. Do Brasil ele vai de caminhão refrigerado até a central e da central ele vem de caminhão refrigerado até a Paranoide. Então você imagina o custo de transporte que a gente não tem. E você chega lá e você tem que manter ele refrigerado. Eu manter refrigerado na câmara fria desde que a gente recebe ele. Cadeia fria 100%. Caraca. É uma puta de uma estrutura logística, cara. Então você abre uma cervejaria, mas acaba tendo... Tem toda a compra de insumo que está envolvida para você produzir cerveja. Porque em si o cervejeiro ele não produz cerveja. Quem produz cerveja é o fermento. A gente produz o mosto para o fermento fermentar e virar cerveja. E aí acaba que você entra num processo de sonho, de ter a própria cerveja, e você vê que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais coisa envolvida. E aí surgiu a Paranoide em 2018. E aí qual foram os primeiros passos da Paranoide? Aí vocês foram expandindo, né? A gente expandiu no mesmo local que a gente estava. E aí virou 2019 para 2020, a gente falou, galera, beleza, a gente não consegue mais expandir onde a gente tá. A gente vai ter que criar um novo espaço. E aí nisso, um outro amigo conversando com a gente, que ele tava precisando também expandir a dele, e a gente falou, cara, vamos montar uma fábrica junto? Vamos dividir a cozinha, cada um com seus... Cozinha é onde a gente faz a parte, você imagina, do mingau de aveia, né? Que a gente fala do mosto. Vamos dividir a cozinha, vamos dividir a câmara fria, cada um com seus tanques, cada um com seus barris e tal. E aí a gente chegou nessa ideia, no início de 2020, em janeiro, a gente alugou um galpão no Belmonte, que é um outro bairro aqui em Volta Redonda. Sim. E compramos tudo, começamos a comprar tudo em fevereiro. Em março, na semana antes da pandemia, a gente comprou todo o equipamento, todo o invase, com todo o dinheiro que a gente tinha. Isso na sexta-feira, segunda veio o lockdown. Que loucura. Ah, mas, cara... Sim, eu acho que domingo cara, a gente quase infartou. Eu acho que a gente só não foi no hospital, porque eu acho que tava num surto de Covid. A gente tava em Blumenau com italiano, chinês, português, americano. Todo mundo do mundo inteiro tava em Blumenau, que é o maior evento do Brasil. Então a gente ficou apavorado. A gente falou, nossa... Se a gente mas for no posso hospital falar, agora, cara, isso é muito comum dos empreendedores que eu entrevistei já na hora do Cafezinho Podcast. Fizeram doideira na pandemia. Não, foi antes. O meu foi na semana antes. Se eu soubesse da pandemia, eu tinha segurado esse projeto pra agora.
Foi antes, cara, e foi uma maluquice total. A gente ficou apavorado. Porque você eu tinha acabado de fazer um investimento gigante numa nova unidade Fabril para atender uma demanda de público que eu tava esperando ter e que foi retraída na mesma hora. E era uma demanda de a pessoa ir ao pub, né? Também. Era talvez o maior Só diferencial. pra você ter do seu modelo de ideia, negócio. eu não vendia para bares, porque eu não tinha como entregar, e eu fazia pouquíssimo delivery com chopeira, porque eu faltava produto. Então, se eu vender pro seu aniversário, Você não na vende. semana seguinte eu tava ferrado. Porque ainda a fábrica não tinha conseguido ter uma demanda de estoque de giro. E a gente começou a... Beleza, vamos mudar o modelo. Até então, growler, que é essa garrafinha PET que a gente fazia, a gente vendia, sei lá, 100 por semana. Virou a pandemia, a gente vendeu 4 mil no mês. Porque foi entrega. A gente nunca tinha feito uma entrega, nunca tinha feito um delivery na vida. Porque até então meu modelo de negócio não me permitia pensar nesse tipo de expansão. Nem era. Talvez nem era uma opção, né? Não, na época, porque tava girando uma outra forma. Vocês tinham muito certo o que vocês queriam. E aí, cara, a gente já, no início da pandemia, um dos nossos ex-funcionários, ele tinha asma pesada, então a gente teve que afastar ele. A gente pensou, beleza, vai durar 15 dias isso aí. Já colocamos um funcionário de férias, que faltava dar as férias dele. Ficou um dos funcionários, o outro a gente teve que mandar embora, que foi o chefe. Porque a gente falou, cara, a gente tem dinheiro pra pagar ele hoje. Amanhã a gente não sabe. Vamos resolver nossas pendências já de uma vez. E aí vocês focamos em delivery. Delivery de cerveja de growler, só, né? De growler de chopp. E aí, no início, cara, era a gente como sócio entregando, cada um no seu carro. A gente ficou um ano assim. Então eram tipo 5 entregadores na correria, sócio, amigo. Ligava pro amigo, pô, tá de bobeira aí? Tô. Então vem aqui, vem tomar uma com a gente aí e ajudar a gente na entrega. Sim, e porque aí... até então o bar tava restrito, não podia entrar ninguém no bar, não tinha venda em bar. E eu acho que até no início assim, da pandemia, até o consumo de álcool ele abaixou, mas depois teve um... Nossa, no início foi um boom. A gente começou a vender 4, 5 mil litros de growler todo mês. E aí foi uma demanda que o fornecedor de growler aqui da cidade, que é um dos únicos do estado do Rio, ele começou a ficar apavorado, porque fechou a fronteira. A maior parte do insumo dele vinha Uruguai e Paraguai, que são os pré-moldados. Não sei se você já viu como é que faz PET, você só sopra, né? Sim. O pré-molde. E isso vinha de fora pra ele. E aí, como ele era amigo da minha família, ele me ligou e falou, quanto você vai precisar pros próximos 5 meses, porque vai acabar. Então, assim, a gente teve muitos parceiros que ajudaram a gente. Ele foi um Azapet, porque, assim, ele segurou o nosso que a gente precisava. Por exemplo, a Ambev veio pra comprar com ele e queria comprar todo o estoque dele. Porque a Ambev também tava vendendo delivery de growler no Rio de Janeiro inteiro. Sim. E ele não conseguiu vender porque parte do estoque já tava... Graças a Deus. E aí, essa questão de, tipo, Aí, na pandemia, foi um consumo... Até gerou uma nova cultura, né? De beber dentro de beber em casa, né? Não era uma cultura que não era muito comum aqui no Brasil. E eu acho principalmente em Volta Redonda, por ser cidade pequena, a galera fazia pouca coisa em casa. Quando fazia em casa era mais com chopeira, com delivery de chopp. Só que aí até então a galera não tava se reunindo, né? Então o cara comprava ali 4 growler pra ele, a esposa, ou às vezes um casal de amigo que ia na casa, que tava mais confortável de visitar. Que é comum lá fora, né? Muito. Porque essa questão, nos Estados Unidos, você tem consumo limitado de bebidas nos bares. Você não pode consumir bebida na rua. Você não pode andar com garrafa na rua. Não. E o melhor, o cara que me contou essa história fala, cara, o melhor dos mundos lá é você beber em casa. Porque aí você bebe quantidade. Você compra no mercado com preço bom, tudo mais. Você vai em casa, você troca ideia à vontade, né? Porque tem isso, ele também falou, não sei também se é verdade, que nos Estados Unidos, eu nunca fui aos Estados Unidos, né? Que lá nos Estados Unidos, o restaurante é pra você comer, não é pra você trocar ideia, igual você tá aqui no Brasil. Muitas das vezes, se você comeu, acabou a comida, o cara meio vem já vem, já te traz a conta. Isso é um modelo de restaurante, mas aí tem um modelo de bar e brew pub, que é outra pegada. É mais pra você ficar, se divertir. Às vezes não tem tanta comida, é mais algo pra você beliscar. Que é um modelo parecido com o que vocês fizeram. Mas é porque eu já tinha ido bastante para os Estados Unidos. E todo lugar que você imaginar, eu meio que fiz tour cervejeiro. Tipo, eu já fiz o Nordeste americano inteiro sozinho. Tipo, eu dirigi 3 mil quilômetros em 8 dias sozinho, só visitando cervejaria. Tipo, eu viajei a Califórnia quase que inteira sozinho. Aí o estado de Chicago, ali, Illinois e tal, eu visitei quase tudo sozinho de carro para conhecer cervejaria, sabe? Absurdo. Então foi assim, o estudo de imaginar o que a gente queria fazer aqui, o que poderia dar certo. Cara, absurdo o nível de conteúdo que você tem em relação a ser... Dificilmente, quando você lançaria uma cerveja, não teria o sucesso que teve, né, cara?
Porque a bagagem que você tinha junto com aquilo... É, já tava vindo A única coisa que você precisava, que talvez seja a maior dificuldade, é transformar tudo que você aprendeu para o modelo de negócio brasileiro. Não, e principalmente Volta Redonda, que a gente tá falando de interior, né? Às vezes você fala de São Paulo, Rio, já é uma galera que tem um consumo melhor financeiro e tem um consumo melhor de ideias, sabe? O cara abraça a sua ideia mais fácil. Sim. E tipo assim, quando a gente fala capital assim, São Paulo, Rio, se você abrir um restaurante de comida mexicana, tem tanta gente lá que vai dar algum bom. Ah, comida egípcia. É. O cara São vai Paulo ter você consegue comer um árabe 3 horas da manhã no iFood, sabe? Exatamente. Vai aqui tentar. Então, talvez em São Paulo você se favoreça por nichar o seu produto. Agora aqui no interior, talvez é mais fácil você abrir uma coisa generalista, né? Porque o cara já tá acostumado ali a comer uma pizza, comer um hambúrguer, é muito mais fácil do que abrir... Do que vender um negócio de nicho, com certeza. Muito diferente. E aí foi esse problema que a gente teve assim, cara. A pandemia veio num momento que a gente tava numa curva de crescimento muito grande, muito grande. Então você imagina, a gente tava ali fazendo 8 mil litros mês. Eu expandi pra uma fábrica de 30. Só que eu já não tinha mais o público do 30. Mas essa de 8 era uma, aí você abriu outra de 30? Aí eu abri uma e tirei um pouco de tanque de uma pra abrir espaço pro bar, porque o bar eu tava precisando de espaço. Porque eu tava com 6 tanques no bar, ocupando espaço ali de umas 20 pessoas. Então eu falei, não, beleza, eu vou deixar aqui pra uma produção menor. Então hoje, só pra você entender o nosso modelo de negócio hoje, eu tenho 2 modelos de negócio. Eu tenho aqui no Aterrado, em Volta Redonda, o nosso Brewpub, que é uma fábrica e bar. E ali eu continuo com o meu equipamento menor, fazendo os 2 mil litros por mês, que era o que eu comecei. Então ali eu faço lotes menores, testes, eu faço para cigano. Um dos nossos principais ciganos é o Tony Montana, que é uma pizzaria daqui de Volta Redonda. Então eles fazem com a gente as cervejas deles, eles têm 4 cervejas com a gente. Então, lotes menores que ele precisa, às vezes, da Witbier, de uma Stout, a gente faz lá, as maiores a gente faz na nossa outra fábrica. Porque aí eu tenho um volume muito maior de produção na outra fábrica. Sim, aí a outra você... Outra é só fábrica, não tem visitação, não tem nada, é onde o couro come. Aí é de lá que sai a maior parte da nossa produção. Hoje a gente tá falando em 20, 22 mil litros mês por lá. Caramba, é muita raça de cerveja. E hoje a Paranoide está espalhada praticamente no sul fluminense inteiro. Então hoje é Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, a gente tem bares, né, PDVs que vendem a gente. Resende, Penedo, Visconde de Mauá. E aí quando você pegou, aí veio a pandemia, vocês ficaram quanto tempo nesse modelo de delivery até poder reabrir? Cara, a gente foi o último bar de Volta Redonda a reabrir. Um dos motivos que a gente estava sofrendo muita pressão da prefeitura. Porque como a gente estava enchendo muito, estava passando muita fiscalização lá. Então a gente demorou bastante a abrir por medo de sofrer alguma represália, sabe? Então a gente segurou bastante a nossa abertura. A gente foi o último bar de Volta Redonda a reabrir no retorno da pandemia. E aí quando a gente reabriu, a gente estava bem chato, assim. Todo mundo sentado, né? As restrições estavam, assim, não podia ter mais de 4 pessoas por mesa. Eu não sei se você lembra, no início fechava 5 horas da tarde, aí depois passou pras 8, depois passou pras 10. E a gente tava seguindo na risca, assim, a gente ficou como os chatos, né? Mas a gente tava seguindo a regra do jogo, sabe? Importante, né? Mas assim, muita gente não tava e acabou que isso prejudicou um pouco o nosso retorno. E acredito que muito tempo ali vocês, por conta desse investimento, vocês fecharam muito tempo no vermelho, né? Muito. Foram meses aí mal. Só fazendo ali pra sobreviver. Praticamente. E aí... A pandemia foi muito ruim, cara. E aí essa questão do... Mesmo assim, vocês abrindo com todas as condições, vocês tinham um movimento. Não, aí durante a pandemia, cara, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ver que a gente tinha produto em estoque. Então a gente começou a prospectar bar. A gente não vendia pra nenhum bar. Então a gente começou a ir nos bares. E a gente já tinha uma força de uma marca que tava em boa crescente, sabe? O pessoal via a gente com muitos bons olhos. Então a gente começou a entrar em bares principais na cidade e restaurante. Começamos a colocar... A gente já tinha chopeira pra gente fazer delivery, que a gente pensou, vamos comprar uma quantidade pra gente ter pra fazer delivery e tal. E a gente começou a alocar essas chopeiras pros bares. E aí a gente fez um novo investimento em mais chopeiras.
Porque acabou que todas as chopeiras que a gente tinha, que eram 13 na época, Rapidinho, quando você... a gente colocou nos bares e a gente falou, beleza, e aí, agora? Vamos fazer delivery pra quem? Porque aí começou a galera a juntar pequenos grupos pra fazer churrasco em casa, nesse retorno da pandemia. Ah, vamos juntar aqui 8 pessoas, a gente pega um barril de 30, pega um barril de 50, que hoje é o nosso modelo de negócio. Então, assim, a gente começou a ramificar também muito agora o nosso negócio. Porque então, hoje eu atendo PDVs, bares e restaurantes, eu atendo pessoa física com barril, chopeira e tal. Eu faço evento, a gente tem uma empresa de evento, que a gente faz evento de rua, evento com prefeituras e tudo mais. Provavelmente a gente tem 2 trucks de evento, então a gente faz casamento, a gente faz aniversário, festa, batizado, tudo que você imaginar. Muitas coisas surgiram foram surgindo na pandemia também, porque a gente começou a alocar os nossos recursos em outras áreas para tentar fazer um giro do que a gente precisava. Porque tinha muito estoque, né? Muito estoque, eu precisava produzir para a fábrica girar. Exatamente. Então eu tinha que colocar o produto pra fora, então ficava nisso. Produzia, vamos vender, vamos prospectar a gente. Legal que você falou, hoje vocês são cerveja, são consumidos em todo o sul fluminense, né, cara? Chegou em Angra ainda não? Cara, ainda não, mas eu acho que tava em negociação com algum bar lá. Essa parte agora de comercial é um outro sócio meu que toca, era eu até então. Mas hoje eu tô mais em pesquisa, desenvolvimento e trazer novas técnicas, trazer novos produtos, lançar novos produtos. E vocês lançam assim com... Quando vocês fazem algum processo de lançamento de cerveja? Cara, a gente tenta minimamente aí semanal ou a cada 2 semanas lançar uma cerveja nova. Pô, então tem cerveja pra caramba. Cara, na pandemia a gente lançou um projeto que chamava Surprise Pack. Por que aconteceu? A gente tava fazendo muita coisa diferente, muita coisa nova. Testando muito, né? Testando muito. E aí a gente tava com a gente tinha comprado uma envasadora de lata. E a gente precisava colocar pra frente, porque quando você compra lata, você não consegue comprar 100 latinhas. Sabe, você tem que comprar 2, 3 pallets de lata. Então a gente tava com muita lata em estoque. Isso é dinheiro parado, porque a gente paga à vista. Aí a gente lançou esse projeto. Então esse projeto, semanalmente, a gente lançava 4 cervejas novas. A gente lançou 88 cervejas em, sei lá, divide isso por semana aí. Toda semana. Ah, uns 3, 4 meses lançando cerveja pra cacete. Tem que dividir por 4, né? Dá 20 e poucas semanas. Quase 6 meses. Toda semana a gente lançava 4 cervejas diferentes novas. E isso é legal que, tipo assim, você tá sempre renovando o seu público, tá ligado? O cara que é cervejeiro, de fato, que talvez seja seu público-alvo. Hoje, qual você acha que é o cara? Nem tanto, assim. A gente tem essa galera que é mais interessada sobre cerveja de lançamento e a gente tem uma galera que quer consumir coisa boa, a preço acessível. Então, assim, a gente tem um preço super acessível na cervejaria. É mais barato que qualquer mainstream que você vai tomar. É mais barato que Chopp Brahma em qualquer lugar, tá ligado? Porra, a gente tenta bater isso. Fala, cara, dá pra você tomar uma cerveja de qualidade com preço acessível. Então, a gente tem um público jovem, aí na faixa dos seus 20 até uns 45 anos, que consome a gente, assim, semanal, diariamente. A gente tem parceria, por exemplo, a cerveja oficial do Voltaço, do time daqui, a nossa, a gente que faz. Então, todos os jogos do Voltaço, a gente tá lá, a gente tá com o nosso truck lá, fazendo a bagunça, de vez em quando a gente tá dentro do estádio. Cerveja da Paranoide. Então, cara, a gente tá sempre em qualquer bagunça, qualquer evento de rua, a gente tá entrando, a gente quer mostrar o nosso produto, quer mostrar o nosso serviço, quer mostrar a cara. E o que você pensa, assim, de próximos passos, assim, pra Paranoide hoje que você vê? Cara, e aí só ainda voltando um pouco dos nossos projetos que estão lançados. No primeiro ano de pandemia tinha um amigo meu de faculdade que o pai dele tem uma vinícola no sul. E aí eu já tava tomando desde o início os vinhos e, pô, os vinhos estavam numa qualidade boa. E aí eu falei, cara, a gente tem interesse em lançar os vinhos da Paranoide. Como é que a gente faz esse meio campo? Aí ele falou, toma aqui o número do meu pai, como ele não fica lá na vinícola. Ele fica em Niterói, o pai dele lá ele faz a parte de venda no Rio, né? Falou, liga pro meu pai e conversa com ele. Liguei pro pai dele. Falei, Humberto, e aí? Como é que a gente faz os vinhos da Paranoide? Aí, cara, a gente conseguiu entrar porque a vinícola lá é bem pequena. Em São Joaquim, em Santa Catarina. E aí a gente conseguiu um acordo com ele bom e a gente hoje tem três vinhos nossos. Um espumante, extra brut, um vinho tinto, que não passa em barril, e um vinho laranja. Vinho laranja é um novo boom que tá tendo aí na parte da vinícola, que é um vinho
branco fermentado como tinto, com casca. Então ele fica em 90 dias em contato com a casca. É bem maneiro. E essa nossa linha de vinho homenageia mulheres fortes, sabe? Porra. É bem bacana. Então o nosso tinto é a Dora. A Dora foi a primeira paciente do Freud documentada por ele. Dali dela surgiu todas as teorias da psicanálise. A outra é a Nise, que é o nosso espumante. Foram os 2 primeiros lançados. Nise é a Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira. Não sei se você conhece. Ela lutou muito contra os manicômios. Ela foi pioneira. E a outra é a Antonieta. A Antonieta foi a primeira deputada negra em Santa Catarina, isso em muito tempo atrás, sabe? Então, ela teve um curso, ela teve faculdade. Então, são as nossas formas de homenagem. A gente está com mais 2 rótulos para lançar ainda esse ano. A gente quer chegar a 5 ali, trabalhar bem eles. A gente já está em contato para fazer o café que eu te falei com a Fuzz. E a gente vai lançar também a nossa linha de destilados. Então, na pandemia eu fiz o curso de mestre destilador. Na escola lá de Blumenau, Escola Superior de Cerveja e Malte. A gente primeiro vai fazendo o modelo cigano para a gente entender se esse é um mercado viável da gente investir um dinheiro num destilador. Destilado você fala cachaça? Cachaça de início não. A gente deve fazer gin e vodka para a gente se lançar no mercado. E aí um segundo momento a gente deve vir com cachaça, mas cachaças principalmente envelhecidas em madeiras brasileiras. Que a gente quer mostrar como é o potencial das madeiras brasileiras pro mundo, sabe? Maneiro. Tipo, envelhecimento, como funciona. Então a gente quer transformar a parte da Paranoide no Aterrado num... Ver um monte de barril, você vai chegar lá e vai ter essa pegada. Cara, que maneiro. Tipo, tanto de modelo de negócio que você já criou a partir da Paranoide é absurdo, cara. E você é um cara que, pelo menos que eu vejo assim, você é um cara que não para, né? Não, é 24 horas a cabeça pensando. Pensando, né? Se deixar, eu fico mandando mensagem de madrugada pros sócios, falo, ó, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E hoje, vida pessoal, né, do Felipe, o que você curte, assim, fazer e tal, em relação à pessoa, assim, como é o seu dia a dia e tal? Cara, eu tenho um dia a dia bem normal, eu gosto de tomar, eu tenho tomado bastante vinho, eu tenho entrado nessa onda, eu me casei ano passado na vinícola lá em Mendoza, porque eu e a patroa a gente já gostava bem, assim, já tinha viajado, é uma das coisas que a gente gosta muito, então no pouco tempo que sobra livre a gente gosta de viajar, a gente ama viajar, então a gente gosta de conhecer novas culturas, novos sabores e tudo mais. Cara, gastronomia é algo que também eu sou encantado. Adoro comer coisa bacana, experimentar novos pratos. Acaba que você tem um paladar muito refinado. Cara, eu tô sempre trabalhando, tô sempre testando o paladar, sempre trabalhando ele. Pela essa aptidão por conta da cerveja, na hora de experimentar... Até porque quando eu vou julgar a cerveja, você tem que estar muito afiado, né? Porque você tem que dar um feedback pra uma pessoa ali que tá esperando um feedback sincero. E você, quando vai numa cervejaria assim, você vai de peito nova, você vai de peito aberto, como é que você faz? Cara, eu não gosto muito de dar feedback, porque nos concursos você não recebe falando, essa daqui é a Paranoide, tá? Você recebe um número, essa é a Pilsen 101. Então você avalia sem saber o rótulo. Porque o rótulo geralmente te sugestiona a gostar ou não. Por exemplo, se você já gosta da Paranoide, você já vai chegar lá encantado com a experiência que eu tô te oferecendo. Quero de sair música, daqui na Paranoide. de música, de quero tudo. Quero beber chopp, quero isso. tomar cerveja, quero vinho, quero tudo que você falou aí. Então você já chega com uma outra cara. E é a cara que eu gosto de chegar nos lugares, sabe? Tipo, se a cerveja for boa, pô, é nota 1000. Mas se não for, eu tô querendo a experiência de curtir o lugar, sabe? Eu acho que eu busco muito hoje mais experiência do que por si só. Exato. E, cara, isso tá muito ligado. A hoje, acho que, cara, quando você cria um modelo de negócio que você gera uma experiência foda pro cara, o que vem de produto, em consequência, ele vai ser foda. Tá ligado? Agora não adianta você ter um produto foda e gerar uma experiência ruim pro cliente. Desde a parte do atendimento, desde a parte do processo de venda. Se o cara, eu costumo muito falar isso em restaurante, cara. Se você vai lá, se o cara já chega e não te dá uma boa noite, você já é mal atendido, a comida pode vir uma delícia que você não vai ser boa. Ela não vai descer. Agora, se você for lá, o cara te dá um sorriso, te trata bem, te trata animado, a comida ali não pode ser nenhuma, pode ser boa. Porque o pessoal tem muito que falar que, né, qualidade virou sinônimo de medição de... Porque nem todo mundo priosa qualidade, mas qualidade tinha que ser normal. Todos os restaurantes, todas as cervejas, todos os negócios deveria ter qualidade, né? Não deveria ser uma premissa de ser uma coisa boa. Mas, legal de ver você falando isso, porque você é um cara que tem bastante bagagem. Pô, você tem quantos anos, cara? Tenho 31. Caraca, e já viveu pra caralho. Já.
E bom ouvir isso aí, cara, de você, né? Essas histórias, tudo que você falou, de projetos futuros que tem pra Paranoide. Eu tô, te falar, só pelo que você falou, eu tô ansioso pra consumir um chopp da Paranoide, Tem que ir lá, a gente tem que fazer depois um podcast falando sobre cerveja, pô. Exatamente. Né? E eu até falei, né? Meu objetivo aqui é... A gente tem podcast pra contar a história, mas a gente quer podcast pra gerar conteúdo também. A gente tem muita coisa, cara, de cerveja com café. A gente já lançou bastante. Eu acho que é uma forma de dar bagagem aí pra gente conversar sobre. Você é um cara conectado pra caramba. Eu tô muito feliz de estar conectado a você, cara. Então, a gente já tá indo caminhando pra parte final do podcast, né? Que a gente pede algumas indicações, né? E como eu disse pra entrevista anterior... Faltou alguma coisa que você queira compartilhar aqui? Alguma história, alguma curiosidade em relação à cerveja? Você falou várias coisas que são legais aí, de mitos cerveja. Que foram quebrados, né, cara? Água cervejeira é uma delas. Cerveja quente na Alemanha. Não, na Alemanha o pessoal nem bebe cerveja lá, só cerveja quente. Isso aí já quebrou um tabu gigantesco pra mim, porque todo mundo tem mania de falar isso. Tem alguma outra Principalmente o pessoal que nunca foi, A né? cerveja da garrafa verde é melhor do que a da garrafa... Então, vamos lá, sobre garrafas, cara. O que rola? A melhor garrafa pra você armazenar cerveja é a garrafa âmbar, porque ela protege da luz. É a preta. Âmbar é o quê? Âmbar é aquela cor mais amarronzada. Uhum. Ela protege da luz. A luz é um grande vilão pra cerveja. Grande vilão. Porque ela vai transformar subcompostos, principalmente do lúpulo ali, em aromas não desejáveis. Mas, por exemplo, a grande famosa verde é a Heineken, ela já usa um lúpulo que é tratado para evitar ou atrapalhar ao máximo dar esse subproduto, mas acaba dando, a gente chama de light struck, que é um cheiro relacionado a gambá. Sim. E, cara, qual a sua opinião em relação, por exemplo, à Heineken? Se você olhar no mercado de, sei lá, 7 anos, vou dar 7 anos atrás, eu, quando era jovem, adolescente e tal, a gente bebia cerveja, a gente era mais comum, toma uma Antártica, toma uma Brahma e tal, a Antártica original e pá. E, cara, de uns tempos pra cá, você vê que ficou muito comum o consumo de Heineken. Tipo, as pessoas meio que rejeitaram, principalmente o público jovem, né? Rejeitou essas cervejas tradicionais, mas que a Heineken seja mais cara. O pessoal tende a pagar e beber a Heineken, né? E a Heineken, ela não é uma cerveja, tipo, igual quando a gente bebe o café sem açúcar. Você gosta de café sem açúcar ou com açúcar? O pessoal prefere café com açúcar. A Heineken, ela é amarga, né? Então, não uma cerveja, tipo assim, a primeira cerveja que você toma, você vai gostar da Heineken. O que você entende a questão? Cara, eu acho que a Heineken, ela trabalhou muito a marca dela. Foi o que a gente estava conversando antes até de ligar as câmeras. Como é trabalhar a marca faz você querer consumir a marca, né? Então ela começou a colocar em esporte, então você pensar Champions League, é propaganda da Heineken o tempo inteiro. Pegar Fórmula 1, você começa a pegar como ela trabalhou em cima do marketing e como a gente por muito tempo viralizou os comerciais dela. Não sei se você lembra, a Heineken lançava um comercial maneiraço de Champions League e tal. Sim. A gente já saía mandando um pro outro, porque você queria ver o comercial era maneiraço. Então ela trabalhou o marketing. Então, às vezes, você não quer consumir nenhum produto, você quer consumir a marca. Porque é uma marca que tá num hypezinho de marca. Você pensar, cara, ela tá em um campeonato grande, ela tá em ligas grandes, ela tá falando sobre coisa. Ela criou um museu em Amsterdã maneiraço. Todo mundo quer estar. Todo mundo que vai pra Amsterdã faz o Heineken Experience lá, cara. Que irado. Porque é doido, o negócio te consome como marca. A Heineken hoje, ela vende a experiência. E é isso que a maior parte do consumidor quer comprar. Porque hoje, tipo, qualquer lugar. Antes era muito incomum, né? Era incomum, hoje até botequim tá tendo Heineken. Hoje o pessoal opta, por mais que a Heineken seja mais cara, né? Não relativamente mais cara, às vezes R$1, R$2 de diferença, mas o consumo de Heineken aumentou muito. Que você até usou o exemplo de grandes cervejarias comprar cervejas alemãs importadas para tentar competir com a Heineken. E aí não consegue, pô. Não consegue. Não sei, talvez devido às proporções em relação ao marketing. Marketing, cara. O marketing da Heineken é muito bom. É muito bom. E muitas das vezes a gente fala, né? A gente traz muito essa... por exemplo, a Heineken, ela já chegou... Ela transcendeu o nível de marketing dela, que muitas das vezes no comercial, a gente dá o exemplo da Apple, não chega nem a aparecer a cerveja de fato. Você não vê ninguém bebendo. Não vê ninguém bebendo. Ou quando é bebendo, ela coloca como bebê zero, que ela colocou aquela propaganda do... Eu não sei se era o Fernando Alonso, alguém assim dirigindo. Aí o cara vai, ele para num lugar, aí o cara vai multar ele, não, é Heineken zero.
Aí o cara, não tô te multando por isso não, porque você parou errado. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara até faz uma desassociação até ao álcool, né? O consumo do álcool. E é muito interessante, né? Porque acho que o nível de marketing já superou uma parada Com certeza. nível absurdo. E mundial, você pensar. Porque a propaganda às vezes não é nem direcionada pro nosso mercado e a gente acaba consumindo aquela propaganda pra caramba. Sim, e o maior diferencial dela, você falou, por mais que a garrafa verde ela não seja tão boa quanto a garrafa de cor amba, né? Amba, é um diferencial. Mas outras garrafas têm a verde. Eu acho que o design da garrafa é diferente também. E isso acaba criando também um conceito. Isso ajuda a vender, claro, ajuda. E outra coisa que eu ia perguntar pra você, hoje também tá ficando muito famoso, dá no hype mercado, é a cerveja de baixa caloria. O que você acha em relação a isso? Cara, as low carbs, geralmente, a gente usa uma enzima pra baixar isso. E aí ela acaba entrando não só em caloria, mas às vezes você tem baixo teor de glúten, né, pros celíacos e tal. Eu acho que para um ramo de esporte isso começa a ter uma certa demanda, mas é uma demanda muito baixa. Muito baixa. Por exemplo, hoje para você colocar uma cerveja no mercado e você falar que ela é gluten free, por exemplo, toda cerveja você tem que mandar ela para análise. Sim. Porque senão o celíaco que tem um pouquinho a mais de intolerância, ele vai passar mal. Então a low carb ela também enfrenta o mesmo problema. Se você colocar que é low carb e você está vendendo aquilo, você tem que ter certeza do que você está colocando e tem que ter análise daquilo, porque você pode estar prejudicando de alguma forma. Não, uma vez eu participei de uma consultoria de uma elaboração de cardápio de uma empresa, e aí até eu fiz essa sugestão, né? Porque era uma pousada e ela falava, não, um diferencial que você pode fazer na hora de trazer o cliente, perguntar o que ele gosta e tal, talvez você tenha até uma redução do custo e tal. Eu falei, não, se o cara fosse celíaco, aí a consultora que é mestre de cozinha falou, não. Ela falou que celíaco você nem recomenda. Não. Celíaco você deixa por conta dele. Porque qualquer coisa que você pode recomendar, pode ter contaminação cruzada, qualquer coisa. Exatamente. É muito, muito, muito difícil você servir, pra você ter, é o que você falou, tem que passar uma avaliação, todos os produtos que você vai ter pra você servir então, o celíaco. hoje não é o foco da Paranoide a gente conseguir chegar. O que a gente quer fazer, o que a gente já lançou de produto é uma Hard Seltzer. É um produto americano que meio que caiu no gosto, assim, que é como se fosse uma Ice, talvez, assim. Sabe, é álcool, é o gosto, extrato da fruta, água e carbonatação. Sim. Então você pensa numa pegada de ice, é mais ou menos aquilo que é o que hoje tem sido muito vendido como baixa caloria, baixo álcool e tal. E hoje, os que você falou, os 3 principais tipos de cerveja é a Pilsen... Nosso lá, Pilsen, IPA e Session IPA. Qual a diferença desses 3 tipos de cerveja? Cara, a Pilsen é o que o brasileiro tá acostumado tradicionalmente, né? A Pilsen é um estilo muito difundido. Ele é um estilo da República Tcheca. Depois ele acabou sendo produzido também em parte parecida na Alemanha. E esses estilos se popularizaram no mundo. Porque eram estilos que você conseguia tomar uma certa quantidade, era bonito de cor, né, dourado, e começou a ser produzido. Então, quando a gente tem a colonização alemã lá no sul, eles vêm com essa bagagem de produção de Pilsen, aí começa a ter umas cervejas mais massificadas. E aí, nisso, o Brasil também adere, porque aqui é calor, você quer uma cerveja com até 5 de álcool, né, 5% de álcool, e aí... Por público, você começa a modificar a questão de amargor para o que o seu público quer ou não. Então, a gente hoje tem uma Pilsen mais levinha, mais gostosa, que compete com as grandes aí, talvez. E a gente tem outros modelos de Pilsen mais porradas, mais bacanas. A gente tem uma cerveja colaborativa com Tony Montana, que é a pizzaria aqui, que é uma Italian Pilsner. É um estilo que surgiu em 1995, ali na Itália. A Itália... Você imagina, muita coisa alemã chegando na Itália, o americano fazendo muita IPA, e eles precisavam do meio termo entre aquilo, e é meio que uma junção dos 2 estilos ali. Pilsen com IPA. Não chega a ser uma Pilsen lupulada, ela tem lúpulos nobres alemãos que vão dar outros aromas e sabores. A IPA geralmente é mais amarga, IPA né? geralmente é mais amarga, vai ter um gosto mais cítrico e tal. É uma cerveja que caiu bem no gosto, cara. Sim. E a Session IPA vai ser uma IPA mais levinha. A nossa Session IPA tem 4% de álcool, um amargor mais baixo, então ela tem notas ali de maracujá e tal, que você consegue tomar numa quantidade maior. A IPA já vai ter 6%, já vai ser uma cerveja um pouco mais eu vou até mais profundo aí, já que você tocou nesse assunto. Você sabe da história da cerveja, como surgiu? Você falou alguma coisa aí? A cerveja em si? É.
Cara, a cerveja, você tem registro dela ali, provavelmente 5.000 ou 3.000 a.C., na Mesopotâmia. Era um fermentado de grão, muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Era um fermentado de grão, principalmente usando mel, porque se você pensar na região da Mesopotâmia ali, que pega essa região Egito, Turquia e tal, eles têm muita produção de grão, principalmente por conta dos rios que alagavam. E aí eles tinham essa produção, isso era um pão líquido, se você imaginar, era servido como forma de alimento, como forma de pagamento. Os nórdicos já estavam fazendo outras coisas também, fermentados de mel, fermentados de fruta. Se você imaginar depois, quando a gente começa a vir para o Império Romano, a água, cara, começou a ficar muito poluída nos rios, porque a galera jogava qualquer coisa lá. Sim. Então, assim, esses fermentados de grão eram mais seguros, porque assim que você tem a fermentação, provavelmente você não vai ter um contaminante ali que vai te matar, como tem na água. Então, por muito tempo, cara, o que era consumido eram cervejas, né? Muito diferente do que a gente consome hoje, mas algo com 1-2% de álcool ali. Então, isso era dado até pra criança, sabe? Era uma forma de você consumir líquido. Sim. Porque você imaginar, a maior parte dos rios estava poluído. Você não tinha como armazenar água. Então, pra você armazenar água, você precisava de cloro. O cloro ainda não era algo descoberto. O processo de fermentação, então, se dá o O nome processo é muito antigo. Muito então, antigo. É tudo, mais de 5.000 a.C. Tudo tem relacionado à cerveja, né? Tudo tem relacionado à forma de como você queria armazenar as coisas, né? Como você precisava armazenar. Porque você imaginar, tudo que se passa por um processo de fermentação, você aumenta a validade dele. Se você não tinha geladeira para guardar, você tinha que fermentar. Até a questão do álcool, né? Acho que o álcool foi ingerido nisso também no processo de... Só que eles não sabiam que existia álcool. O álcool só foi um processo de fermentação, só tem início ali em 1800 e pouco com Pasteur. Quando você começa a ter a descoberta de micro-organismo, do que acontece. Caraca, bem interessante. Legal, cara. Você tem bastante conteúdo. Acho que até ficou pouco aqui. Mas tem muita coisa pra falar ainda. Mas a gente tenta fazer um podcast mais enxuto também, né? Pra galera que assiste, não ficar uma parada muito longa. A gente indo pra parte final do podcast. Queria que você indicasse aí... Eu costumo falar que é a parte mais importante do podcast, né? Que é onde a gente vê indicação de conteúdos que você consumiu pra você chegar até aqui. Eu acho que você indicou várias coisas aqui ao longo do programa, então a gente já tá com uma bagagem muito grande. Mas queria que você indicasse um livro aí pro pessoal. Cara, um livro bem bacana que desde assim dos meus 17 anos eu acho que eu já li umas 5, 6 vezes, já vi o filme, Na Natureza Selvagem. Eu não sei se você já viu esse filme. Não, cara, vi. Depois você pega esse livro, o livro é bem bacana. É a história de um jovem, cara, que largou a faculdade, foi pro Alasca e foi atrás de tentar descobrir o que era a sociedade, tá ligado? E nisso ele acaba morrendo por inanição no ônibus, mas toda a parte até ele chegar ali e os relatos que ele deixa é bem interessante, bem bacana. Tem livro e tem filme também. E você, como você disse, você consome Freud? Cara, alguma coisa, mas pouco. Legal. Porque você fez Mas vários... aí eu acho que já é um estudo de psicologia muito maior. Eu acho que precisa de uma certa... Você fez muita relação com a psicologia aqui ao longo do podcast, por isso que eu pergunto. E aí eu queria que você indicasse também pro pessoal aí um arroba a nível nacional, né? Fica à vontade de quem você quiser indicar isso, outras cervejarias. Cara, já que a gente tava falando dessa parte de história, eu não ia indicar um gringo não, mas não tem o Joe Rogan do UFC? Ele tem uns podcasts bem fera falando sobre civilização, surgimento de civilização, psicodelia. Cara, é bem bacana, tem muita coisa traduzida no YouTube e tal. Legal. Eu acho que vale a pena pra galera aí. Ele fala sobre civilização, como que essas civilizações se desenvolveram ao longo do tempo. É bem bacana. Sim, e o conteúdo chega, infelizmente, igual você for estudar, chega muito antes na gringa, né? Então talvez alguma parada que a pessoa arqueologia, cara, ele tem umas paradas bem bacanas. E eu comecei a consumir de um ano pra cá, assim, eu tô devorando os conteúdos dele. Ele tem uns podcasts muito massa. E muitas das coisas, cara, igual eu te disse, às vezes é aí que tá o ouro. Muita coisa você consegue traduzir em negócio, cara. Se trazer história, conteúdo, cara. Isso te ajuda muito no network. Histórias que você conta pra outras pessoas que ficam super curiosas em ouvir. Então, muito legal, galera aí que ele indicou aí o YouTube do John Rogan. Indicar um arroba aí da região de Volta Redonda, né? Cara, a região de Volta Redonda é um arroba bacana. É um baita artista, Jader Matos. Ele fez todos... A gente hoje na Paraná, a gente é uma galeria de arte indoor, assim. A gente tem um paredão de 11 por 8 metros de grafite e tem várias áreas. A gente é uma galeria de arte interna. Jader Matos, cara. Jader Matos. Ele fez quase todas as nossas artes e também fez a curadoria do resto da galera que fez as artes. É bem bacana. A galeria de arte urbana
vale a pena você ir na Paranoide e ficar vendo os nossos grafites. E por fim, indicar um convidado aí pra gente. Cara, eu acho que vai na Lívia, eu acho que é bacana, Tea Time. Lívia De Melo, eu acho que ela vai agregar muito. E agora deixa aí o arroba aí seu pessoal, de Paranoide, ou de quem for parceiro aí, e manda um recado final aí pra galera. Claro, arroba Cervejaria Paranoide, segue lá a gente, tem bastante coisa bacana, bastante evento. Já vou fazer um jabazinho nosso, dia 1º de julho, vai ter o maior evento de cerveja do sul do estado, ou se bobear até do Rio de Janeiro. O nosso evento chama FDP, Festival da Paranoide para os íntimos. É uma brincadeira aí bacana. São 15 cervejas da Paranoide, 35 cervejarias convidadas do Brasil inteiro. É um evento open bar. Vai acontecer aqui em Volta Redonda, dia 1º de julho. Fica aí. O meu Instagram, arroba Felipe Cobus. Quem quiser me seguir aí, tô sempre falando sobre cerveja ou alguma coisa lá bacana. E acho que é isso. Meu recado final, jabazinho bacana pro nosso evento. Segue lá a gente, vão ter todas as informações, tudo que a gente tá lançando, todos os eventos que a gente tem feito, tá fazendo. E acho que é isso, cara. Eu acho que ficou aí a mensagem. Quem quiser perguntar alguma coisa no privado, pode mandar mensagem lá, eu respondo. E galera, e é isso, cara. Esse é o intuito do podcast que ele falou no final aqui, cara. É trazer pessoas que, cara, a gente tá cansado de ouvir as exceções aí. Esses caras gigantescos, eles são a exceção. Regras são igual o Felipe, cara. O cara que tá ali na batalha, no dia a dia. E são pessoas totalmente acessíveis. Então tem dúvidas sobre cerveja, não hesitem lá na Paranoide ou no Felipe perguntar. O cara sabe muito, tem muito conteúdo e ele ainda tá acessível, né? E sabe daqui a um tempo quando... daqui a pouco que eu vender pras grandes aí eu vou sumir. Não tem como, cara, não tem como administrar, é muita gente. Cara, eu vou fazer mais 2 jabazinhos rápido que eu comentei. A gente vai estar lançando também 2 projetos nossos bacanas, YouTube e Instagram. Um vai ser o Que Cerveja é Essa, Cobus, principalmente falando sobre cervejas. E um outro que a gente vai lançar que vai chamar Diário Cervejeiro. É a parte da gente viajar, ir nas cervejarias, conversar com a galera. Então vão ser 2 braços aí que a Paranoide vai começar a trabalhar bem isso, que a gente quer começar a mostrar pra galera o que é cerveja e como a cerveja pode agregar no mundo, no universo, no dia a dia. Então galera, não sei, já tem o YouTube? Não, o YouTube é arroba Cervejaria Paranoide também, mas a gente ainda não lançou o conteúdo. Beleza. Tá terminando de editar, segue Marcelo, o Instagram do Paranoide, edita logo pra gente. Segue o Instagram do Paranoide que vocês vão ter essas informações lá em primeira mão. Queria não esquecer, né, que eu sempre esqueço, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo, é muito importante pra gente. Queria agradecer aos nossos apoiadores, né, Vieira Contabilidade, Fat Monkey Barbearia e Iso Angra, extremamente parceiros pra Hora do Cafezinho seguir aqui, né. Também queria agradecer ao Solari Estúdio, que tá privilegiando a gente aqui em Volta Redonda pra tá fazendo essas lives maneiríssimas. Espero que seja a primeira de muitas, né, pra gente estar participando aqui. Espero que vocês, cara, se vocês querem criar um podcast, querem criar algum vídeo, conteúdo, cara, o cara faz tudo. Até se precisar remontar um quarto aqui, ele falou que cria. Então aproveita lá, segue o pessoal no Instagram, tá? Queria desejar pra vocês uma boa noite. Vou fazer ao contrário hoje, hein? Comam frutas, bebam água e cerveja de qualidade. É isso aí.